Outra coisa interessante é que saibamos sempre que sabemos pouquíssimo, que a nossa ignorância é infinita e o nosso conhecimento é finito. De tal sorte que eu já aprendi muito hoje, eu tenho certeza que todos vocês aprenderam e vão aprender ainda mais, estejam sempre com a mente aberta para o conhecimento. E com essas 3 ilustres personalidades aqui, faremos certamente muito, muito mais. Eu fiquei impressionado com o Alisson, mas pelo sotaque não é cearense. Eu vou começar com a Adriana, deputada, e, sem perder muito tempo, eu gostaria de pedir a gentileza de que as respostas fossem as mais objetivas possíveis, de tal sorte que nós pudéssemos ter mais riqueza do conhecimento de vocês. Doutora Adriana Ventura, nossa deputada por São Paulo. Como equilibrar a necessidade de regulação na saúde digital com o estímulo à inovação e ao empreendedorismo médico? Por favor. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito o convite e falar desse tema, justamente até com visões diferentes, mas todas muito convergentes. Então, e essa questão do equilíbrio, eu preciso primeiro contar para todos que eu tenho um viés. Eu sou professora universitária de gestão e empreendedorismo. Então, eu tenho inovação na minha veia. A questão... e eu, empreendedora, e eu tenho muitas disciplinas, eu dou aula na GV há mais de 20 anos, e eu tenho disciplinas em conjunto com o USP, com o INSPER, com o ESPM, com Belas Artes, justamente para tentar buscar inovação, com o que a tecnologia pode mudar. Então, a gente tem muitos desafios há muitos anos. E quando eu me tornei deputada federal em 2019, a pergunta era essa: como é que a gente pode ajudar a saúde? E eu caí na comissão de saúde, sem ser médica. Não tem ninguém e nada na minha família que lembre algo da área da saúde. E eu fui com essa visão empreendedora. Então, a questão da telesaúde foi justamente essa busca. E quando você faz a pergunta, né, como achar esse equilíbrio entre inovação e regulação, a minha única preocupação é como é que a gente pode, na Câmara dos Deputados, legislar sem matar inovação, mantendo um espaço seguro que a gente possa permitir soluções inovadoras, empreendedores médicos, empreendedores de todas as áreas. E isso é um desafio, porque muitas vezes a tendência é fechar, falar, não, isso é arriscado, não, isso é perigoso. Então, eu lembro aqui, todo mundo, pai e mãe aqui, sabe muito bem. Muitas vezes a gente tem medo que o nosso filho vá sozinho em algum lugar, dirija, pegue estrada, mas ele tem que ir. Então, a briga ali, hoje, no debate, eu sou vice-presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial, e a briga agora é como a gente faz uma regulação, uma legislação que permita que o país avance, que permita que a gente não se esconda aqui dentro, porque tudo é perigoso, tudo é alto risco. Então, essa regulação ela tem que ser equilibrada, ponderada. No debate de prontuário eletrônico, que eu sou relatora, e em outros debates, a gente tem buscado esse equilíbrio, conversando com o setor, e para achar algo equilibrado. Então, e isso não é simples, porque a gente vê muito jogo corporativista, a gente vê muitos segmentos tentando, então a gente sempre busca como inovar para a saúde avançar, para tornar, por exemplo, o nosso SUS sustentável. Como dar acesso, como fazer mais com menos, eu acho que esse é o grande desafio. Muito obrigado, Adriana. Pergunta seguinte ao amigo Giancarlo. Eu e ele viajamos algumas vezes juntos. Eu cearense, ele norte, rio-grandense. E uma das nossas dificuldades das viagens era encontrar um chapéu que coubesse na nossa cabeça. Como conciliar a rapidez da inovação tecnológica com a necessidade de proteger pacientes e médicos por meio da regulação? Meu amigo, por favor. Olha, esse é o grande desafio depois de regular sem comprometer as startups, o desenvolvimento da startup.
Então, por que é preciso regular o uso da inteligência artificial para a medicina? Porque a gente, além de ética e transparência, a gente precisa fazer uma utilização com eficácia e com segurança. E é óbvio que isso exige uma regulamentação extremamente flexível, no sentido de que ela precisa ser revista a cada 2 anos, devido ao crescimento em conhecimento de inteligência artificial. Então, o maior desafio, Florentino, é justamente você regular sem tosar, sem atrofiar o desenvolvimento dessas startups de inteligência artificial. Eu diria que esse é o nosso maior desafio. E o Conselho Federal de Medicina, agora com o Departamento de Inteligência Artificial, ele está trabalhando em 2 eixos. O primeiro dele é a regulamentação do uso da inteligência artificial na medicina, nos moldes que o CNJ fez lá na Justiça, nos mesmos moldes, né? E o segundo eixo é o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para o uso em regulamentação. E aí a gente vai lançar agora, no próximo mês, a primeira ferramenta de inteligência artificial, que é um robô que vai rastrear as redes sociais em busca de falsos especialistas. Hoje nós vivemos no Brasil uma epidemia de falsos especialistas e os conselhos de medicina não têm pernas para conseguir alcançar essas pessoas. Então, essa primeira, que vai ser o primeiro produto da minha gestão, vai ser lançar essa ferramenta, e não apenas para descobrir os falsos especialistas, mas também aqueles que, além de falsos, são fraudadores. Por exemplo, diz que são nutrólogos, RQE número tal, e quando você vai ver o RQE, é um RQE de clínica médica, é um RQE de cirurgia geral. Então, esse é o primeiro de 4 ferramentas que nós vamos lançar, sempre com essa preocupação de não asfixiar as startups e o desenvolvimento da medicina. Muito bem, excelente. E o foco certamente é proteger os pacientes, né, que são mais importantes para nós. Anderson Pereira, uma trajetória brilhante na Anvisa. A pergunta seguinte é crescente a adoção de softwares de inteligência artificial, dispositivos conectados. Como é que a Anvisa regula isso? De tal sorte que não permita que o conhecimento avance. Queremos que aconteça, sabemos dos limites, a segurança sanitária que deve ter, a ética. Como é que a Anvisa está se posicionando em relação a isso? Alô, alô. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse painel. Bom, a Anvisa ela regula todos os softwares, equipamentos médicos, que inclui software com inteligência artificial, todos os software médico independente também, que é destinado para diagnóstico ou terapia em saúde. Esses softwares que, por exemplo, foram comentados aqui, a Anvisa não regula, né? A Anvisa tem uma resolução específica para software médico, que é a RDC 657 de 2022. É até recente, mas que já está em revisão, justamente para prover, flexibilizar mais ainda o desenvolvimento e não bloquear as startups. A Anvisa tem faz parte da metodologia da Anvisa também, da atuação da Anvisa, em promover o desenvolvimento das startups, das empresas. A gente faz reuniões, inclusive a gente tem vários hospitais que têm equipes que desenvolvem esse tipo de produto, Albert Einstein, Sírio-Libanês, HC e tal. Essa resolução de 2022, ela já flexibiliza para os produtos classe 1 e 2 desenvolvidos, para o software classe 1 e 2 desenvolvido dentro da instituição e que ficam restritos na instituição, sob controle da instituição, eles não precisam ser regularizados pela Anvisa. Eles são validados no próprio serviço de saúde e são controlados e gerenciados dentro do próprio serviço de saúde. Atualmente, a gente tem aproximadamente 600 softwares regularizados. Desses 600, uns 90 a 100 utilizam inteligência artificial, de algum tipo, a inteligência artificial, que precisa passar por todas as fases de preparo, validação, treinamento, depois um outro grupo para teste, verificação e validação, e aí tudo isso precisa ser apresentado para a Anvisa para ser regularizado.
Quando a gente vê, o produto tem o registro da Anvisa, não é só meramente um documento burocrático, né, um selo, mas por trás disso aí tem todas as boas práticas de fabricação. A empresa precisa seguir as boas práticas de fabricação de um dispositivo médico. O software destinado à terapia ou diagnóstico é considerado um dispositivo médico e que precisa ser controlado, rastreado. Então, por trás disso aí tem uma empresa com responsável técnico, legal, que fica registrado na Anvisa. Eventualmente, numa falha técnica, um evento adverso que esse software tenha causado, a Anvisa tem como ir atrás. Essa pessoa fica responsável. Diferente de um software que não tem regularização. Você não tem um sistema de atendimento, não tem como ir atrás desse dispositivo. Mas a Anvisa, ela, buscando essa flexibilidade, a gente participa de um fórum internacional de agências reguladoras, a agência americana, o FDA, europeia, japonesa, o Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Singapura. E tem um grupo específico de inteligência artificial que a gente está trabalhando, a gente participa ativamente. Inclusive, hoje, no mundo, não existe um software com liberado em utilização com inteligência artificial de aprendizado contínuo. Todos os softwares eles precisam ser congelados. A indústria desenvolve, treina, valida, apresenta, registra no órgão regulador, e esse software ele fica limitado para aquela patologia, identificação, diagnóstico daquela patologia, daquele tratamento. O software hoje ele é congelado, então ele não evolui, não aprende contínuo. Mas a gente já está trabalhando nessa possibilidade, a revisão que a gente está fazendo, para possibilitar um eventual uso de um software com aprendizado contínuo no uso no serviço de saúde. A gente não sabe ainda como vai ser essa regulação, mas a ideia é ser o mais flexível e aberto possível, claro, dentro do controle e responsabilização das empresas. É isso. Parabéns, Anderson. O que todos nós desejamos é que certamente a nossa agência reguladora proteja em relação aos princípios éticos, segurança, eficácia, e também esteja sempre aberta para inovação, que precisamos cada vez mais. Vamos retornar à deputada Adriana, com uma outra pergunta, que é: quais são os principais entraves legislativos, já que a senhora é uma deputada federal, para consolidar a telesaúde e o prontuário eletrônico único no Sistema Único de Saúde? Bom, entraves legislativos, vocês sabem que são inúmeros, né? A gente tem desde a própria morosidade, muitas vezes o que eu sinto lá é que os avanços tecnológicos e necessidades da sociedade andam muito mais rápido do que o processo legislativo, né? É a mesma coisa também, eu sinto a mesma coisa na Anvisa. Quando ele contou aqui que tinha 200 mil espécies e só o Guaraná, eu falava, ai, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer a 199.999, pelo amor de Deus. Então, é uma morosidade que existe pelo funcionamento da casa e tem muita gente, diferentes visões, então acho que o maior entrave é esse. O segundo é a própria resistência a mudar, né? Eu lembro que na aprovação da telesaúde, hoje parece fácil, parece óbvio, porque não fui eu que inventei, já existia há décadas. Agora, para você colocar aquilo na regulamentação, criou muito assim, escândalo. Só para vocês terem ideia, eu lembro que em 2019, quando eu fui eleita, eu não era da política. E eu entrei, na primeira vez que eu entrei no plenário, eu vi um grupo de médicos, né? Um grupo de médicos ali, metendo a boca em telesaúde, em telemedicina, porque era por conta da resolução que tinham lançado, e eles estavam querendo cancelar a resolução, a 2227, eu acho, não lembro direito os números, mas eu lembro que, não aceitaremos telemedicina, e eu falava, nossa, por que eles são tão bravos com isso? E aí, no processo, veio a pandemia depois, aqueles médicos resistentes no primeiro momento, e todo aquele movimento contra, eles se renderam, tiveram que usar, gostaram e viraram grandes defensores. Tanto assim que na primeira lei, que foi a lei
que eu consegui aprovar da lei da pandemia, né, a temporária, que era permitido o uso em território nacional na pandemia, aqueles médicos que eram resistentes se tornaram grandes apoiadores na lei permanente, que é a 14.510. Então, essa questão da vivência é super importante. E os maiores entraves, eu acho que essa questão da morosidade da lentidão, que não conversa com a realidade, e também a questão da resistência. Então, o ponto-chave é que, por isso que eu falo que a gente não pode engessar muito. A grande medida da lei da telesaúde foi fazer uma coisa que não ficasse obsoleta um mês depois. Como é que a gente faz uma coisa que permita mudanças e flexibilidade? Porque até outra lei aprovar, lá se vão mais 10 anos. Daí ninguém pode ficar engessado. Então, esse é o grande desafio e que a gente tem que fazer com que as coisas andem e faça com que a inovação e o empreendedorismo aconteça. Muito obrigado, mais uma vez, deputada. E ao meu amigo Giancarlo, a gente viu o que o Anderson, perdão, o que o Alisson e o seu time está conseguindo fazer com um organoide que chega a 0,5 centímetros. E aí, que mundo, universo, avenida tem adiante da inteligência artificial e o que vislumbramos em relação a isso? Como é que a inteligência artificial poderá sair do controle? Será que poderá sair do controle, Giancarlo? E, aspas, dominar o próprio homem? O que você pensa sobre? Essa é uma pergunta muito frequente e eu vou aqui tentar respondê-la em 2 minutos, fazendo uma viagem, e no final vocês vão ser capazes de responder essa pergunta por vocês mesmos. Por muito tempo o Brasil produziu ciência inútil. E aqui eu vou citar um exemplo. Há uma dissertação da Universidade Federal, onde o estudante ele fez uma dissertação estudando por que as agressões por arma de fogo e arma branca ocorriam no antímero esquerdo. E ele chegou à conclusão de que isso ocorria porque os agressores eram destros, na sua maioria. E eu ficava pensando, meu Deus, que contribuição esse estudo deu para a ciência? Construir coletes à prova de bala só de um lado? É um tipo de ciência inútil, onde se investe muito dinheiro. E depois dessa onda, o Brasil passou a fazer um pouco ou muito de ciência equivocada. Há pouco tempo, visitando um grande centro de pesquisa cerebral, eu quase fui declarada pessoa não grata, porque ele estava estudando o uso do cannabis, do canabidiol, em ratos para tratar distúrbios cognitivos em autistas. E aí eu falei, primeiro eu fiquei muito curioso em saber como é que o rato era autista. Mas aí eles me explicaram que era um modelo experimental feito induzido a partir do ácido valproico, que é um modelo validado, e eu fiquei convencido de que o rato era autista. Mas eu lembrei a eles de que o rato tinha uma coisa que o humano não tinha, ou que o humano tem uma coisa que o rato não tinha, que é o córtex pré-frontal pleno. Então, anotem aí nessa caderneta vermelha aqui. Apenas o homem tem córtex pré-frontal pleno. Nenhum outro animal tem. Os primatas têm córtex pré-frontal intermediário. O rato tem um rudimento de córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal ele é responsável pela metacognição, que é justamente você ter consciência do que você está pensando. Se o rato não tem córtex pré-frontal pleno, jamais essa pesquisa vai ter validade clínica em seres humanos. Com milhões sendo investidos nessa pesquisa no Instituto de Pesquisa do Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Para explicar por que a inteligência humana, a inteligência artificial, jamais vai superar o homem, vai dominar o homem e vai sair fora do controle. Porque falta a inteligência artificial, a metacognição. E isso pode ser provado de maneira muito simples através do paradoxo de Gödel. O paradoxo de Gödel, na verdade, é um teorema da incompletude de Gödel. É uma fórmula matemática, vocês podem colocar no Google aí, paradoxo de Gödel, G-O, com aqueles 2 tremas em cima, D-E-L. É uma fórmula matemática que prova que nenhuma programação, isso foi em 1931, mas que nenhuma programação é suficientemente inteligente para se autoprogramar. E ele prova isso matematicamente. Daí porque,
pela falta da metacognição da inteligência artificial, é provável, eu falo é provável porque nada é absoluto, que a máquina, a inteligência artificial, jamais saia do controle. Ela tem uma inteligência, mas é uma inteligência estatística, uma inteligência feita a partir de algoritmos com números, né? Quando você vai para o Deep Learning, ele consegue diferenciar um elefante branco de um elefante preto, mas por causa de logaritmos, de algoritmos formados com logaritmos não de base 10, mas neperiana. Isso aqui é uma coisa mais para quem é desenvolvedor, mas não tem a metacognição. Então, meu caro Florentino, ele não tem a consciência. Da mesma maneira que nós não temos a consciência. Eu, Florentino, e eu vou usar aqui um exemplo de metacognição, eu e o Florentino temos o mesmo fenótipo cearense, ou seja, um perímetro cefálico acima da média. E uma vez estávamos no Paquistão e íamos a uma cerimônia e nós tínhamos que usar gravata e colocar um chapéu lá, daquele islâmico, e o Florentino não usou gravata. E aí eu descobri que ele não usou gravata porque ele não sabe dar nó de gravata. E ele teria que levar a gravata do Brasil já com o nó feito. Mas aí tem um segundo problema, que aí quem não tem um córtex pré-frontal evoluído jamais tinha essa percepção. A gravata teria que passar pela cabeça dele. E aí a gravata não conseguia passar pela cabeça dele, e aí ele teve consciência disso aí e usou todo o lobo pré-frontal dele para dizer que tinha consciência de que não poderia usar aquela gravata, porque a que eu tinha dado para ele jamais passaria na cabeça dele. Por isso, não vai. É isso. Obrigado, Giancarlo. Anderson, amigo, você falou en passant, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais na resposta a essa pergunta. Como a Anvisa tem dialogado com as outras agências internacionais no sentido de acelerar a incorporação de tecnologias globais no Brasil, obviamente, sem abrir mão do rigor regulatório que tem a nossa Anvisa. Tá. Bom, a Anvisa participa desse fórum internacional, não só de inteligência artificial, mas de melhoria regulatória em vários setores, tanto na parte de equipamentos, de materiais, a parte de avaliação clínica, a parte regulatória dos requisitos necessários para acelerar o gerenciamento de risco, toda a parte de inspeção conjunta para verificar as boas práticas de fabricação, boas práticas clínicas. Então, a Anvisa, não só nesse campo, participa também de vários segmentos dentro desse fórum internacional, que são agências reguladoras com, eu diria, com o mesmo nível regulatório, desenvolvimento no mundo, né? Inclusive a China também participa desse fórum, né? E aí esse grupo em si, ele trata da parte de certificação eletromédica também, os equipamentos, quando você está utilizando um equipamento médico no serviço de saúde, que está por trás, tem todas as certificações, segurança elétrica, desempenho mecânico, desempenho essencial, compatibilidade eletromagnética, toda essa parte é discutida. Então, a Anvisa está inserida nesse fórum internacional, não só nesse fórum, mas com outros grupos de discussão, que é as normas ISO, a Anvisa participa ativamente, as normas da ABNT também, na internalização dessas normas técnicas internacionais que são aplicáveis aos equipamentos, e do fórum da IEC, que é a International Electrotechnical Commission, que também trata de normativas, né? Então, a gente busca também trabalhar com as associações de desenvolvimento de software aqui no Brasil e internacionais também. É isso. Obrigado, Anderson. Vamos voltar à deputada Adriana. Se tivesse que dar um conselho é coisas difíceis, né? São coisas difíceis. Direto aos médicos, dá conselho a médico, que acha que é rei quase. Aqui presente, sobre como se preparar para as mudanças regulatórias que virão e quais seriam elas. Como você mesmo disse, nada fácil dar conselho para médicos, mas vamos lá. Eu diria assim, não resistam. Não resistam,
porque eu disse que eu sou professora, né? Eu, como professora, eu estou tendo aula, eu sou analógica, também quero deixar isso bem claro, né? Eu sou autora da lei da telesaúde, do prontuário eletrônico, mas eu sou analógica. Não resistam. Eu tenho aula de inteligência artificial, aula para didática, aula para tudo. E eu diria assim, mergulhem de cabeça. Ninguém é obrigado a amar, mas vocês têm que potencializar a capacidade de atendimento, a melhoria do acesso. Então, vocês têm que entrar nesse universo e realmente conhecer prontuário eletrônico, fazer teleconsulta, fazer isso, fazer aquilo, porque está aí, é real. Nada, na minha visão, vai substituir o médico. Nada, na minha visão, vai substituir o presencial, o olhar, córtex frontal pleno. Eu já tive uma aula aqui hoje, mas assim, nada vai substituir, mas a gente precisa estar aberto e quando isso acontecer, a gente tem que estar lá na frente. Esse é o meu conselho para os médicos aqui. Muito obrigado, excelente. Meu amigo Giancarlo, o que mais te entusiasma, o que mais te preocupa em relação à tecnologia que está mudando o cenário hoje na medicina? E, complementando, como é que o CFM pode garantir que essas decisões médicas continuem centradas no ser humano, no paciente? Bem, começando pela primeira pergunta, quase tudo me entusiasma, mas o que mais me entusiasma hoje é uma tecnologia chamada Digital Twin. É o gêmeo digital, onde você constrói um robô coloca lá o genoma do paciente, as informações dele, e você testa reações a drogas a partir do Digital Twin. Essa é uma coisa que assim, me entusiasma bastante, porque é uma coisa que foi usada na indústria, agora chegou à medicina. Como também o projeto AlphaFold, que ganhou o Demis Hassabis, que é o autor, ganhou o Nobel de Medicina, ele é engenheiro químico o ano passado. Você informa a sequência de aminoácidos e a ferramenta lhe dá a conformação espacial da proteína. Isso é um avanço extraordinário, porque você já vai poder, você sabendo a conformação espacial da proteína, você já vai poder agir em locus bem específico. Não é? E a segunda pergunta, o que foi, Florentina? É como garantir que será centrado e protegido o ser humano, o nosso paciente? O que será? Centrado e protegendo. De que maneira o CFM vê esses avanços perfeito. no sentido de proteger os nossos pacientes? Evitando os vieses e evitando os desvios de interpretação da inteligência artificial. Uma coisa é interpretabilidade, outra coisa é explicabilidade. E aí eu vou usar um exemplo bem simples. Se você usar um agente de inteligência artificial generativa na justiça, e você informar a ficha de um apenado, ele vai dizer que aquele apenado tem 95% de chance de voltar, de reincidir no crime. Essa é uma resposta matemática, mas, por outro lado, ela não pode ter aplicabilidade penal, porque, afinal de contas, ele tem 5% de chance de não reincidir, e ele tem o direito de progredir de pena. E também fazer o ajuste fino do córtex pré-frontal, deputada, porque a matemática ela é uma ciência exata, mas ela não serve muito para a clínica médica. Eu vou pegar aqui uma coisa bem básica. Um paciente de 80 anos e um paciente de 2 anos, a média de idade desse grupo é de 41 anos. Uma verdade matemática, mas uma inverdade clínica. Uma inverdade clínica. Então, o diferencial aí vai ser o médico, vai ser o ajuste fino que o médico, o toque médico que em relação ao paciente, para que não ocorra esse tipo de coisa. E nós temos que cuidar para que isso não ocorra. Muito obrigado. E aí, última pergunta ao Anderson. Muito rapidamente. Que mensagem você, Anvisa, deixaria para empreendedores que muitas vezes veem a regulação como barreira e não como parceira da inovação? Bom, a Anvisa tem o papel de proteger a população, né, de avaliar e prover produtos seguros. A mensagem que a gente dá também faz parte da missão da Anvisa, é apoiar o desenvolvimento tecnológico,
apoiar as startups, apoiar as empresas. Provavelmente aqui deve ter vários empreendedores também que estão querendo seguir. A Anvisa está aberta para apoiar. Podemos fazer reuniões parlatório, reuniões presenciais para justamente apoiar o desenvolvimento de tecnologia, né? E boa parte dos médicos aqui, por que é necessário essa regulação? Por trás da regulação, conforme eu comentei anteriormente, tem uma série de passos que devem ser cumpridos justamente para garantir o produto com qualidade, né? E a inteligência artificial que veio, e já está aí, vários tipos de inteligência artificial já regularizadas, elas são seguras, porém podem falhar em algum momento. Então, claro que o médico que está avaliando vários parâmetros, avaliou, e a inteligência artificial deu um resultado meio maluco ali, fora que o pessoal diz alucinou, esse é um caso de um evento adverso que precisa ser reportado para a Anvisa para que a empresa tome uma ação e regularize. Mas o meu recado é que a gente está aberto e está disponível aí para apoiar o desenvolvimento, e a nossa resolução ela buscará ser a mais flexível possível para não embarrear o desenvolvimento tecnológico. Obrigado, Anderson, deputada Adriana, Giancarlo, meu amigo. Agradecer em nome da AFE, obviamente, a presença de todos, o que aprendemos com vocês três. E uma última mensagem aos médicos jovens. Os pacientes são as coisas mais importantes na vida de um médico. Eu tenho 3 filhos, os 3 são médicos. Um deles está aqui, Daniel, radiologista, não quis seguir os passos do pai de cirurgião, ele é mais inteligente do que eu. E ele tem certeza que nada, qualquer desenvolvimento, inteligência artificial, device, etc., jamais substituirá o bom médico. A diferença haverá entre aqueles que adotam as inovações, as novas tecnologias, e aqueles que não adotam. O médico é imprescindível. Chorar com o doente, só nós choramos. Abraçá-los com ternura, compaixão e às vezes dor, só nós fazemos. Essa oportunidade é muito grande para que possamos interagir, entender, aprender. Entendendo sempre, eu uso muito uma frase, já finalizando, atribuem a Bacon ou a Galileu Galilei que a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Estejamos abertos, que o conhecimento flui rapidamente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e viva a AFIA, parabéns à AFIA.